quando você era esse líder executor, que na primeira dificuldade da equipe que você era gestor, você tirava eles de campo e você ia lá pôr a mão na massa e executava, você era um cara especialista naquilo. Você, na teoria, você era um cara lá do ensino médio da faculdade que tirava 10 em tudo. Só que teve algum, nesse período de tempo que você ficou nesse time, teve algum par seu que talvez tinha menos conhecimento técnico que você, mas tinha uma forma de gestão diferente, que ele subiu enquanto você continuou lá embaixo, né, na hierarquia da empresa? Teve? Teve, teve sim. Isso te machucou? Cara, isso me fez repensar. Não vou falar machucar, mas me Show. fez repensar. Porque Perfeito. eu tenho em mim que a gente tem que aprender com cada um que está à sua volta, tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins, entendeu? Para você se lapidar e tentar melhorar. Mas eu tive um conhecido que ele era líder no mesmo patamar que eu e ele cresceu rapidamente. Hoje ele é coordenador de uma empresa, de uma grande empresa no setor logístico ferroviário também. E ele era assim, cara, ele sabia um pouco de tudo, ele corria atrás, ele fazia gestão ali de várias áreas, ele tinha uma ótima comunicação, comunicava com todo mundo da empresa, inclusive a questão de network, até lá dentro da minha empresa, com outras oficinas, eu aprendi com ele, porque ele falava, Zé Henrique, você tem que sair um pouco aqui desse mundinho, cara. A empresa é grande, você tem que começar a expandir sua rede de contatos. Então, vai nas oficinas, troca ideia, conversa, interage, que isso vai te facilitar lá na frente. E foi assim que eu comecei a realmente progredir, que aí eu comecei a ir nos almoxerifados com ele, e ele trocava ideia com todo mundo no almoxerifado, conversava com todo mundo, sabia um pouco de tudo, e tudo que ele queria, que ele precisava, ele alcançava. Lá na oficina tem o que a gente chama de SLA, que é um procedimento para você estar requisitando materiais. Então o almoxerifado ele tem um tempo lá de 2 dias, 3 dias para poder te atender. E ele, todas as requisições que ele fazia, ele conseguia pegar na hora que ele queria. Tudo. Ele requisitava, pegava. Até para você entregar um componente pronto nesse almoxerifado, tinha um horário. Se eu não me engano, era até 3 horas. Dava 4h30, 4h40, falasse com ele, ele mandava para o estoque e eles aceitavam. Eu falava, caraca, que isso? Como que ele conseguia ter essa interação com todo mundo? E eu comecei a tentar espelhar nisso, fazer esse network, para tentar ser como ele. Cara, super interessante. O network é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para poder quebrar um pouco desse paradigma de ser especialista em algo. Mas o que, com certeza, o que mais te deu resultado, também o que mais deu resultado para ele, é você. Foi tudo isso que você falou antes, né? Mudou as metodologias, fez seu time performar melhor, trouxe mais resultado para a companhia, automaticamente a companhia viu em você um potencial para você dar o próximo passo dentro dela. Mas olha que interessante, tudo que a gente falou até agora, olha como é que vai afunilando nisso que você acabou de falar. Você era um cara dedicado, um cara inteligente, tinha aquela síndrome do Dr. House, ou seja, eu sei fazer e as pessoas que estão aqui fazem pior do que eu, então eu vou lá fazer. E isso te prejudicou, né? Com certeza você já deu o próximo passo na sua carreira, mas talvez poderia ter dado antes. Bem antes. Ou talvez se não tivesse mudado, poderia estar nesse patamar até hoje, né? Então, olha como que esse assunto é super legal. Eu também, cara, eu tenho histórias bem legais nesse sentido. Eu tenho até um conhecido meu também que trabalhou comigo durante muitos anos numa empresa, que ele é... Cara, a gente era técnico, né? Na época, a gente tinha esse nível ainda. E ele se destacava dentre os outros técnicos. Se destacava. O nível de conhecimento que ele tinha era gigantesco em relação aos pares dele lá, em relação a mim, em relação aos outros, porque ele buscava formas diferentes de fazer a mesma coisa. É, ele, a gente começou a programar PLC, ele já programava antes, a gente começou a programar em HM, ele programava antes. Basicamente, muitas dúvidas que nós tínhamos quando a gente começou, e a gente tirava com ele. A gente era o mesmo nível, mas ele era destaque lá. Inclusive, todo mundo, cara, você imagina uma empresa gigante, todo mundo da área de manutenção, quando te fala assim, cara, chama esse cara pra resolver esse problema, que esse cara vai resolver. Era ele. Quando o negócio tava muito difícil, né? E só que ele tinha um problema, ele tem um problema, né? Que é o relacionamento interpessoal dele. Não que ele era ruim com a gente, nada disso, era ruim com as outras empresas, é que
realmente faltou trabalhar a parte de gestão dele. Ele até chegou a um certo momento na empresa, recebeu essa oportunidade. O nosso gestor lá, eu já tinha saído da empresa, né? Ele continuou lá, então o gestor que era nosso lá saiu da empresa depois, ele assumiu um cargo de liderança e tava certo para ele assumir esse cargo de liderança porque ele era o cara diferente lá, então teve oportunidade. Ele chegou a assumir esse cargo, ficou por alguns meses, mas depois a empresa decidiu trazer alguém de fora. E isso acabou com ele. Acabou com ele a um certo ponto que ele nunca mais performou tão bem assim, até o ponto que ele foi desligado. Olha pra você ver, uma empresa que todo mundo da área de manutenção olhava pra ele como um camisa 10, o craque do time. Anos depois, com o tempo, ele foi desligado da empresa por baixa performance. E isso aconteceu porque quando ele foi assumir o cargo de liderança, ele não estava preparado para aquilo.